Salve, turma! Bom, vamos continuar aqui, conforme prometido. Vamos explorar mais alguns aspectos técnicos antes da gente ir pro projeto em si, tá? Bom, como eu falei, nós vamos fazer a caixinha de madeira, né? E o que que é a madeira, né? Se a gente olhar, né, vamos dizer num termo quase, né, microscópico, né? Uma árvore é um monte de canudinhos, né? Canudinho mesmo, sim, né? Não de plástico, claro, mas são canais, são tubos por onde os nutrientes sobem desde a raiz, né? Passam pelo tronco até as suas extremidades. O que acontece, né? A árvore, ela começa fininha, né? E aí o que acontece? As células crescem em volta, então aí ela forma uma camada e aí depois com o passar do tempo é formada outra camada e elas vão, né, a árvore vai ficando mais grossa com o acúmulo de camadas que crescem umas sobre as outras. Mas são esses canudinhos aqui que fazem com que os nutrientes continuem subindo e descendo, quer dizer, descendo não, subindo, né, desde a raiz até as extremidades da árvore, tá? Mas no que isso é relevante para a gente? A gente sabe que, né, madeira é um material bem resistente. Né? E onde está a força da árvore? Está justamente na união dos canudinhos. Né? Porque a gente sabe aquela história, né? O negócio enverga, mas não quebra. Por quê? Porque os canudinhos, né, as fibras, né, toda essa estrutura da madeira que é o que dá resistência. Né? É, quando a gente vê que uma árvore se parte por conta de uma tempestade, um raio, alguma força extrema, né, que consegue partir a madeira, ela fica cheia de farpa, fica um negócio todo desfiado assim, fica bem feio, né? Então o que acontece? Ali é onde as fibras se partiram, né? E aí não aguentaram a pressão. Tá? Por que que a gente tem que ter atenção a isso? Né? Se a gente observar aquelas demonstrações de artes marciais que o cara vem dar um chute, um soco, né, e quebra uma tábua, né, a força não está sendo feita nesse sentido de partir a fibra, né? A força está sendo feita nesse sentido, né? Para afastar as fibras umas das outras. E aí o que acontece? Como esse trabalho de afastar as fibras é muito mais simples do que partir uma fibra ao meio, né? A tábua se quebra com um soco, com um chute, claro. Não estou menosprezando a força e nem a técnica necessárias para você partir uma tábua dessa forma, mas, né, fazer com que isso aqui aconteça exige muito menos esforço do que tentar partir a madeira nesse sentido, tá? E aí o que acontece, né? Vamos voltar aqui para o nosso desenho, né? Cadê? Eu tinha separado um vídeo de um cara partindo uma tábua, mas eu não vou fazer isso. Posso ter problemas de direitos autorais com o YouTube e por aí vai, né? Mas vamos voltar aqui, né, e entender como é que a nossa tampa funciona, né? A tampa vai funcionar da seguinte maneira, né? Como eu tinha dito antes, é, essas duas peças aqui, né? Essa peça e essa peça são coladas na tampa, né, para evitar que a tampa caia dentro da caixa. Então, se as fibras da madeira tivessem nessa orientação aqui, alguém colocar alguma coisa pesada em cima da caixinha, né, a fibra se separa, né, e aí quebra essa travessa. Então, qual que é a ideia? Se a gente colocar essa peça aqui com as fibras alinhadas dessa maneira, né, na transversal em relação à tampa da caixa,
então ela tem muito mais resistência. A gente pode apoiar alguma coisa em cima, não que seja ideal para isso, mas, né, vai ser muito mais difícil a travessa se partir, né? Então, a gente tem que ter essa atenção, né, no direcionamento da fibra para a gente não ter nenhuma surpresa da madeira se partindo por conta de um esforço não tão grande assim, né? Porque a gente vai lidar com peças finas, peças pequenas, delicadas, né? Então elas podem não suportar uma carga muito grande. Então, por isso a gente vai ter que ter atenção ao direcionamento das fibras. Onde não tem esforço mecânico, tá? A gente pode tratar essa questão da orientação das fibras de duas formas. Uma delas, no aspecto estético, né? Então, se a gente quer todas as fibras alinhadas para ter uma harmonia de desenho, né? Ou a gente quer alternar a orientação das fibras para chamar atenção para uma determinada peça, algum determinado detalhe da própria madeira, né? Isso é totalmente válido, né? Mas desde que não haja esforço mecânico nessas peças. Aí a gente tem essa liberdade para tratar isso de acordo com a estética. Outra justificativa, vamos dizer assim, né, também é aqui, quando nós formos cortar as nossas partes aqui, né? Então, as partes mais longas têm a tendência a que a fibra acompanhe o comprimento da peça. As peças menores, não necessariamente. De repente, pela facilidade, pela praticidade do corte, né? Já que não teremos esforço mecânico, a gente pode optar por cortar a peça da maneira que seja mais fácil e depois girar para fazer caber no projeto. Eu vou entrar nesse detalhe mais para frente, né? Mas a gente tem que ter essa atenção com o direcionamento da fibra, tá? Com a orientação das fibras da madeira, onde a gente vai ter esforço mecânico. Tá? Como eu falei no começo, tem aquela questão da cunha que ela empurra as madeiras para os lados. Ali também a gente tem que ter uma certa atenção, né? A cunha em si é uma peça que a gente tem que ter com as fibras tem que estar orientadas no sentido do comprimento, porque vai ter uma questão de empurra a cunha dentro da caixa, puxa a cunha para fora da caixa. Então, se a fibra estiver na transversal, num descuido ou, sei lá, num movimento mais desatento ou com uma força um pouco maior que a necessária, ela vai se partir, né? Então, não é necessariamente toda a peça que a gente tem que ter essa atenção, mas é bom a gente ter isso em mente, justamente para poder decidir onde isso é importante ou não, ok? Isso aí, gente. Vamos nessa para a próxima aula agora.